Fala galera, aqui quem está falando é o professor Vitor Fernandes de Física e nós estamos nos encontrando para mais uma aula online. O assunto da aula de hoje é um conceito chamado vetores, que talvez seja o seu grande pesadelo, talvez seja aquele elemento que você teve tanta dificuldade no seu processo de estudo. Mas o que eu quero te apresentar nesse momento é uma interpretação vetorial em que você sabe a importância desse conceito. Como assim, Vitor? Nós utilizamos o conceito de vetores em dinâmica, quando eu estudo forças, nós utilizamos o conceito de vetores em cinemática vetorial, nós estudamos o conceito de vetores em eletrostática, ou seja, vetores é um conceito que é muito importante na física e eu não posso deixá-lo de lado. Beleza? Tudo bem? A primeira coisa que eu preciso que você compreenda quando eu estudo vetores. Vetores são entes matemáticos, símbolos matemáticos que vão estar indicando a direção, o sentido e o módulo de uma determinada grandeza. Evidentemente, essa grandeza é uma grandeza vetorial. Tudo bem até aqui? Beleza? Quando você olha para o slide que está representado, você consegue visualizar que eu estou indicando três vetores. Um vetor B em vermelho, um vetor A em azul e um vetor resultante em verde. Tudo bem até aqui? Beleza? O que eu preciso que você já compreenda no conceito de vetores? Todo vetor apresentará uma direção, um sentido e um módulo. A direção é, na verdade, dividida em vertical, horizontal ou diagonal. O sentido é norte ou para cima, sul ou para baixo e daí por diante, leste, oeste, para a direita, para a esquerda, sudeste, sudoeste, noroeste, nordeste. Beleza até aqui? O módulo do vetor, ele está indicado no seu tamanho, no comprimento desse vetor. Então, quando você olha comparando o vetor A e o vetor B, eu consigo perceber que os dois têm direção diagonal e sentido nordeste, de acordo com o seu vídeo. Tudo bem até aqui? Beleza? Mas é óbvio, característico, que o vetor A é um vetor de menos intensidade que o vetor B. Como que você sabe isso, Vitor? Eu sei isso porque o vetor A é um vetor menor e se ele é menor é porque o seu módulo é menor. Beleza até aqui? Tudo bem? Mas a minha dúvida em vetores não é essa, Vitor. A minha dúvida em vetores começa quando nós falamos sobre um assunto chamado soma de vetores. E o primeiro ponto que eu queria que chamar a sua atenção é: nesse momento eu não estou interessado em fazer conta. Eu estou interessado em representação. Eu não quero somar um vetor 7 mais 3 igual a 10. Não, não é esse meu objetivo. Enquanto eu estou falando sobre o conceito chamado soma de vetores, eu estou interessado na representação da soma vetorial, já que eu entendo que o vetor ele é o indicativo de uma grandeza vetorial. E toda soma de vetores é dada por uma regra chamada regra do polígono. Evidentemente, em algum momento da sua vida você já estudou esse conceito de regra do polígono. Como assim, Vitor? Regra do polígono é uma construção de vetores, da soma de vetores, em que eu vou formar um polígono. A gente chama coloquialmente de setinha na bundinha. Então eu pego, por exemplo, na soma A com B com C, eu faço o vetor A. Onde eu terminei o vetor A, eu começo o vetor B. Onde eu terminei o vetor B, eu começo o vetor C. Por isso que é setinha na bundinha, setinha na bundinha. No final dessa representação, eu vou entender que existirá um vetor soma que ligará o meu ponto início ao meu ponto final. É o que está representado aqui, ó. Por exemplo, eu quero o vetor soma, e aqui eu estou representando como resultante da soma vetorial do vetor A, B e C. Quando eu faço essa soma vetorial, eu consigo perceber que eu vou ter, ó, regra do polígono. Onde eu terminei o vetor A, eu começo o vetor B. Onde eu terminei o vetor B, eu começo o vetor C. E aí eu faço setinha na bundinha, setinha na bundinha. Fiz o vetor A, setinha. Terminei o vetor A, começo o vetor B.
Onde eu terminei o vetor A, comecei o vetor B. Setinha na bundinha. Onde eu terminei o vetor B, eu faço o vetor C. O que é muito importante que você compreenda, eu estou respeitando a orientação de direção e sentido de cada um dos vetores representados. Então, se o vetor A era um vetor diagonal sentido nordeste, eu continuo trabalhando com ele como sendo um vetor diagonal sentido nordeste. Se o meu vetor B era um vetor horizontal para a direita, eu vou continuar trabalhando com ele na horizontal para a direita. Se o meu vetor C é um vetor vertical para baixo, eu continuo trabalhando com ele como sendo vertical para baixo. O que é o meu vetor soma, ou a soma vetorial? É um vetor que liga o ponto início ao ponto final, representando o fechamento do polígono. Por isso que o nome da regra é chamada regra do polígono. Beleza, até aqui? Tudo bem? Então, somei o vetor A com o vetor B com o vetor C, eu tenho uma soma vetorial, e nessa soma vetorial eu tenho exatamente um meu vetor resultante, ou um vetor soma, que indicará exatamente o fechamento do polígono. Presta atenção. Vitor, você falou que nesse momento eu estou interessado apenas na representação. E como que eu vou fazer para calcular? Aí é um outro ponto que eu preciso que você espere um pouquinho para a gente dar prosseguimento. Beleza? Tudo bem? Além do vetor soma, eu entendo que existe um vetor chamado vetor diferença. Vetor diferença é a diferença entre vetores, ou seja, é o vetor A menos o vetor B. Beleza até aqui? Tudo bem? O que eu preciso que você compreenda? O vetor A menos o vetor B é a mesma coisa que o vetor A somado com o inverso do vetor B. Então, quando eu faço a diferença entre o vetor A e o vetor B, eu estou pegando o vetor A e, na mesma regra do polígono, setinha na bundinha, eu faço o vetor A e depois eu faço o vetor B. Tudo bem até aqui? Tá me entendendo? Vou repetir. Eu faço o vetor A e depois de terminado o vetor A, eu faço o vetor B. Só tem um pequeníssimo detalhe. Esse vetor B que está representado aqui evidentemente eu já estou fazendo a regra, ele não era um vetor vertical para cima. Ele era um vetor vertical para baixo. Quando eu faço o vetor A menos o vetor B, eu estou indicando que eu estou invertendo pelo sinal de menos na frente do vetor B o sentido desse vetor. Então, se ele era um vetor vertical para baixo, quando eu faço a operação, quando eu faço a aplicação da regra do polígono, a minha representação é uma representação no sentido oposto. Por isso que eu fiz o vetor A e ao invés de fazer o vetor B vertical para baixo, eu inverti o seu sentido, o colocando vertical para cima. O que é o vetor diferença? Continua sendo o vetor que liga a origem ao destino, o início ao final da minha representação vetorial. Beleza até aqui? Tudo bem? Então, nesse momento, nós conversamos sobre soma vetorial e sobre diferença vetorial. Qual é a diferença entre esses dois conceitos? Quando eu trabalho com a soma, eu vou estar trabalhando com as direções e sentidos originais de cada vetor. Quando eu trabalho com a diferença, o vetor que está exercendo a diferença, ele troca o seu sentido em função da presença do sinal de menos antes do seu valor. Beleza até aqui? Tudo bem? Então eu faço o vetor A normal e o vetor B, que é o vetor que representa a subtração, a diferença, eu inverto o seu sentido, indicando ainda a regra do polígono como resolução. Beleza? O meu interesse ainda é um interesse de representação. Em nenhum momento aqui eu estou interessado no cálculo do vetor. Beleza? Tudo bem? Um outro conceito que é muito importante em vetores é um conceito chamado decomposição de vetores. O que é decompor? Decompor é pegar um vetor que talvez se encontre em uma diagonal e projetá-lo em dois eixos já conhecidos por vocês na matemática. Quais são esses dois eixos? Eixo X, eixo Y. E aqui eu troquei rapidinho
mas você consegue entender. O que eu estou indicando aqui? Estou indicando que eu estou pegando o meu vetor A e estou projetando esse vetor A no eixo X, estou projetando o vetor A no eixo Y. O vetor A projetado no eixo X nós chamamos de AX. O vetor A projetado no eixo Y nós chamamos de AY. Vou comentar de novo. Aqui houve uma troca na figura entre quem é o AX e o AY. Evidentemente, o AX é a projeção do vetor A no eixo X. E o AY é a projeção do vetor A no eixo Y. Beleza até aqui? Tudo bem? Então, quando eu projeto esses vetores nos eixos X e Y, eu estou trabalhando com o conceito de decomposição de vetores. A minha pergunta é, Vitor, o valor do AX e o valor do AY é o mesmo valor do A? Não, porque como é uma projeção, eu vou trabalhar com projeção através de um ângulo com cosseno ou seno. Por exemplo, olha para cá rapidinho. Eu estou indicando aqui um vetor V, e esse vetor V está sendo projetado no eixo X como sendo Vx e projetado no eixo Y como sendo Vy. Beleza até aqui? Tudo bem? Eu consigo perceber que o valor do meu vetor módulo do vetor Vx seria o próprio vetor V original, só que projetado através do cosseno do ângulo θ. Por que cosseno? Porque quando você olha para essa figura, o meu vetor Vx, ele seria o cateto adjacente. E o cateto adjacente, ele trabalha com cosseno. Beleza até aqui? Deu para entender? Uma outra forma para você gravar isso é, se o x está colado com o ângulo θ, ele é colado cosseno do ângulo θ. Beleza até aqui? Se o y está separado do ângulo θ, ele é seno ou separado seno do ângulo θ. Beleza até aqui? Toda vez que eu trabalho com projeção de vetores, decomposição de vetores, eu vou decompor através de um cosseno ou através de um seno. Não decore, entenda o conceito. Eu só coloquei o Vx como sendo V cosseno porque para esse ângulo adotado, o x está colado. Tudo bem até aqui? Beleza? E o y está separado. Mas se eu tivesse adotado outro ângulo de referência, por exemplo, um ângulo alfa aqui em cima, ó, para esse ângulo alfa, o y estaria colado. Então, o y seria o cosseno. E para esse ângulo alfa que estaria aqui, ó, imaginário, tudo bem? O x estaria separado, então o x seria o seno. Onde nós utilizamos esse conceito de decomposição de vetores? Lá na dinâmica, quando nós trabalhamos com equilíbrio de ponto material, eu utilizo esse conceito de decomposição de vetores em lançamento oblíquo, onde um corpo é lançado através de uma projeção em X e uma projeção em Y. Beleza até aqui? Tudo bem? Então a decomposição de vetores é muito utilizada no momento da física, tá? Beleza? Ó, olha pra cá. Agora sim eu estou interessado no cálculo do valor numérico do meu vetor resultante, seja ele um vetor soma, seja ele um vetor diferença. Beleza até aqui? Só que quando eu faço essas operações, eu preciso entender que essas operações serão divididas em casos específicos. O primeiro caso que eu estou indicando aqui, eu estou representando vetores de mesma direção, no caso horizontais, e mesmo sentido, no caso para a direita. Sempre que eu estiver trabalhando com vetores na mesma direção e mesmo sentido, é o que está sendo representado aqui pela força F1 e pela força F2, eu vou poder trabalhar com a seguinte ideia. Aqui eu tenho uma representação da soma vetorial e na representação da soma vetorial, perceba, eu ainda continuo trabalhando com o conceito da regra do polígono. Faço o vetor força 2, onde eu terminei o vetor força 2, eu faço o meu vetor força 1. Quem é o meu vetor força resultante? O meu vetor força resultante é o vetor que liga o ponto origem ao ponto destino.
Evidentemente, aqui eu consigo visualizar que o meu vetor resultante seria, na verdade, a soma desses vetores. Então, se o vetor F2 valesse 10 e o vetor F1 valesse 5, o meu vetor força resultante valeria 15. Tudo bem até aqui? Beleza? Ah, Vitor, tem um outro caso, né? Um outro caso seria vetores de mesma direção, só que agora em sentidos opostos. Um para a direita, o outro para a esquerda. Quando eles estiverem na mesma direção em sentidos opostos, evidentemente você fará o quê? Eu vou fazer uma subtração entre os seus módulos. Então seria 10 menos 5, o que daria um resultante de 5 newtons. Beleza até aqui? Tudo bem? Estou indicando a grandeza força, que é uma grandeza vetorial, para o estudo desse vetor. Beleza? Tudo bem? O meu outro caso seria um caso em que eu estou trabalhando com vetores perpendiculares. Quando eu estiver trabalhando com vetores perpendiculares, ou seja, quando eles fazem entre si um ângulo de 90 graus, o meu vetor resultante seria quem? A diagonal resultante entre esses dois vetores. Então eu pego o meu vetor F1, o meu vetor F2, que notoriamente são vetores perpendiculares entre si, e verifico que o meu vetor força resultante é um vetor que representa a diagonal daquele retângulo. Mas se eu pegasse esse F2 e jogasse daquele outro lado, do lado de cá, eu entenderia que eu formaria um triângulo, retângulo, onde a minha força resultante seria a minha hipotenusa. É por isso que quando eu faço a análise, a representação continuará sendo dada por, faço o vetor F2, onde eu terminei o vetor F2, eu faço o meu vetor F1. Quem é o meu vetor força resultante? É o vetor que liga a origem ao destino. Mas como que ele é calculado? Como eu calculo o seu módulo, Vitor? Aí o módulo será calculado por um conceito chamado Teorema de Pitágoras, que todos vocês já conhecem. Beleza até aqui? Tudo bem? O meu último caso, não menos importante, mas com muita pouca incidência no meu vestibular, é um conceito de vetores agudos ou obtusos. Ou seja, quando eles formam entre si um ângulo agudo ou um ângulo obtuso. Tá comigo, sim ou não? Beleza? Aqui eu estou indicando o meu vetor F1, o meu vetor F2 e, evidentemente, aqui eles estão fazendo entre si um ângulo agudo menor do que 90 graus. Beleza até aqui? Como que eu vou fazer quando cair num caso desse? Primeira coisa, eu preciso continuar respeitando um conceito de representação. E a representação é quem? Regra do polígono. Faço o meu vetor F2, onde eu terminei o vetor F2, eu faço o meu vetor F1. Eu consigo perceber que entre o vetor F2 e F1, eu formo um vetor resultante que liga a origem ao destino. Só que eu percebo ainda que esse vetor resultante formaria a diagonal de um cara chamado paralelogramo. Beleza até aqui? É por isso que na hora do cálculo dessa força resultante, eu uso uma regra chamada regra do paralelogramo. Para uns que gostam mais de matemática, a representação da regra do paralelogramo é, na verdade, um conceito derivado de uma lei chamada lei dos cossenos. Beleza até aqui? Em todos os casos que eu fiz com vocês, que eu analisei com vocês, eu fiz o conceito da representação ser muito mais importante do que o conceito do cálculo. Porque o cálculo só vem através da representação vetorial. É por isso que quando eu estiver trabalhando com uma grandeza vetorial, seja velocidade, aceleração, eu preciso me preocupar primeiro com a representação, para depois disso me interessar no cálculo do seu valor. Beleza até aqui? Tudo bem? Queridos, eu espero que com esse conceito abordado através desse vídeo, eu tenha conseguido te ajudar num conceito chamado vetores. Beleza? Tudo bem? Acompanhe a minha próxima aula, onde eu vou estar falando sobre cinemática vetorial. Beleza? Um abraço, com Deus!